Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Blanqui, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Eu criei esse canal para ajudar você a aplicar normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde você atua, seja na qualidade, seja no meio ambiente, seja na segurança do trabalho. E hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema, mais especificamente um documento muito importante neste começo de ano, neste primeiro semestre. Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo até o final, para que você possa aplicar no seu dia a dia. Que documento é esse? Que mudança é essa tão significativa que vale a pena a gente debater bastante, refletir bastante sobre este assunto? É o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR. Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, e aqui eu estou querendo simplificar e estou querendo trazer uma maneira mais fácil para você entender e para você aplicar isso no seu dia a dia. Esse documento, o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ele vai ser a base para toda a segurança do trabalho, para todo o gerenciamento da segurança do trabalho. Se você olhar na NR1, lá fala dos gerenciamentos dos riscos ocupacionais. Eu vou um pouquinho mais além. O Programa de Gerenciamento de Risco, ele vai auxiliar e vai te ajudar na segurança como um todo. Se você conseguir seguir o passo a passo que eu vou passar aqui para vocês e conseguir começar a mudar a cultura e o comportamento dentro da sua organização, dentro da sua empresa, você vai ver que vai ter uma grande diferença antes do PGR e depois do PGR. E essa diferença vai ser muito boa, vai ser uma mudança significativa, benéfica para o seu dia a dia e para a segurança e a saúde de todos os que estão executando as atividades ou estão realizando as atividades dentro da organização. Então, como é que eu faço o PGR? Como é que eu crio o PGR? O que é esse programa? Primeiro, para você ter um PGR de sucesso, para você ter um programa efetivo dentro da sua organização, você vai precisar fazer um inventário de riscos muito bom. Esse inventário de riscos nada mais é do que você fazer o reconhecimento detalhado dos riscos dentro da organização. A partir do momento que você consegue analisar atividade por atividade de cada colaborador ou de cada função, o seu inventário de riscos vai ficar muito rico. E aí você elabora o seu inventário de riscos e com base no inventário de riscos, você vai partir para o seu programa de gerenciamento de riscos. Então, fiz o inventário, olhei atividade por atividade, olhei função por função, classifiquei os riscos, verifiquei quais são as medidas de controles já existentes para esses riscos, para essas atividades, e eu vou conseguir chegar numa situação onde eu tenho os riscos mais significativos para a organização e os riscos menos significativos para a organização. Com isso em mãos, você vai partir para o documento, para o programa de gerenciamento de risco. Por que eu falo isso? Porque lá no programa, e o próprio nome diz, você vai adotar medidas adicionais. Lembra que eu falei que você já tinha algumas medidas de controles aplicadas dentro da atividade? No programa de gerenciamento de riscos, você vai adotar medidas adicionais àquelas que já estão sendo implantadas, ou aquelas que já foram implantadas. Como que eu faço? Começo com uma breve descrição da empresa, com uma breve descrição das características da empresa, então, razão social, CNPJ, número de trabalhadores, quais os horários de trabalho, se tem turno, se não tem turno, tem trabalho noturno, enfim, toda a caracterização da organização. Partindo da caracterização da organização, você vai ter ali alguns dados referentes ao PGR, qual norma que você utilizou, qual é a metodologia que você está baseado, como que você fez para realizar esse levantamento dos riscos, que você fez, quais foram os processos,
Enfim, você vai dar você vai colocar a base legal dentro do programa de gerenciamento de risco, dentro do seu programa de gerenciamento de risco. Colocada a base legal, você vai partir para as funções, os departamentos, enfim, conforme for a sua necessidade e a sua realidade. É importante neste momento, você vai descrever o ambiente daquela função, como que ela é realizado, se tem relação de temperatura, se tem relação de espaço, se é trabalho em céu aberto, ou seja, você vai mostrar como que essa função está sendo desenvolvida para todas elas, para cada uma delas. Você fazendo isso, você já vai perceber que você pode criar um grupo que a gente chama de grupo homogêneo de exposição. Você vai entender aonde que você consegue alocar algumas funções com relação à exposição aos agentes que estão ali sendo, aos trabalhadores a quais agentes eles são expostos. Lembrando que o grupo homogêneo de exposição tem que ser algo muito semelhante, né? Eu tenho que estar praticamente dentro do mesmo ambiente e exposto aos mesmos riscos. E aí você consegue agrupar algumas funções dentro deste grupo homogêneo. Pensando, por exemplo, para exemplificar para vocês, se você tem lá na produção, você tem um operador de máquina, que é uma função, ele tem algumas atividades e está exposto a alguns riscos. Você pode ter o auxiliar de produção, que vai desenvolver as atividades junto com o operador de máquina, vai estar exposto aos mesmos riscos, ou muito semelhante, e vamos desenvolver atividades um pouco diferentes um do outro, né, de uma função da outra. Dentro do mesmo ambiente, você tem duas funções diferentes, mas que estão expostas ao mesmo risco. Dei o exemplo do operador de máquina e do auxiliar de produção. Isso também vai depender da caracterização da sua empresa, como que a sua empresa se estruturou com relação a estas situações. Eu entendi as funções, entendi as atividades, estou descrevendo as características deste ambiente de trabalho, dessas atividades, vou olhar para o grupo homogêneo de riscos de exposição, e vou agrupar esse povo. Quando eu faço esse agrupamento, quando eu crio isso para o programa de gerenciamento de risco, eu estou facilitando o meu dia a dia, eu estou facilitando o meu acompanhamento a estes riscos. Quando você tem atividades diferentes, com exposições diferentes, você tem que olhar uma por uma, então deixa um pouquinho mais complicado. Mas isso vai acontecer, você não tem um grande grupo homogêneo que você consiga colocar todo mundo lá dentro. Eu estou exemplificando para ficar mais claro para você. Descrevi o ambiente, descrevi quais são as funções similares ali com os grupos homogêneos, e aí eu vou partir para a identificação dos riscos. E aqui tem uma diferença. Aqui tem um detalhe, não uma diferença, um detalhe. Nós estamos falando dos riscos ocupacionais. Gustavo, qual é a diferença? Eu ouvi falar dos riscos ambientais. Qual a diferença de um e de outro? Bom, segundo a NR9, nós temos os riscos, ou antiga NR9, antes da reformulação, nós tínhamos os riscos ambientais, ou temos os riscos ambientais, químicos, físicos e biológicos. Esses são os grupos de riscos ambientais. E hoje, na atualidade, com essa nova versão da norma, nós estamos falando dos riscos ocupacionais, que contempla os riscos ambientais, mais os riscos de acidente ou risco mecânico e o risco ergonômico. Então nós temos no programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, nós temos 5 categorias: químicos, físicos, biológicos, os riscos de acidente ou os riscos mecânicos e os riscos ergonômicos. Você vai analisar, e você já analisou, né? Seu inventário de riscos já está contemplando todos esses riscos que eu acabei de falar. Então você vai colocar isso dentro do seu programa de gerenciamento de riscos. Cada função, cada grupo homogêneo vai ter a sua caracterização em cima desses 5 riscos que eu acabei de falar para você. Você vai dizer qual é o risco, se ele é um risco, se você fez uma avaliação qualitativa,
ou quantitativa. Se for quantitativa, quais são os limites são os limites previstos em norma, então em legislação, quais são os limites que aquela exposição permite, limites de tolerância e nível de ação. Importante você trazer isso como detalhe. Nível de ação e limite de tolerância. E você também vai colocar ali quais são as medidas que estão adotadas hoje. Tudo isso está lá no inventário de riscos, você só escreveu de uma maneira diferente. E aqui você não, no programa de gerenciamento de risco, você não vai se preocupar com o que é significante ou não é significante. Você vai relacionar os riscos para aquela função, aquele grupo homogêneo. E quando você fizer realizar a medição, fazer a avaliação quantitativa, qual é o nível de ação, o limite de tolerância e qual é a exposição daquela função, daquele trabalhador, daquele grupo homogêneo referente àquele risco que você acabou de escrever. Você vai fazer isso para 5 situações. Ah, Gustavo, mas lá na minha empresa eu não tenho, na minha função eu não tenho risco biológico. Preciso descrever isso no PGR? Não. Só vai colocar os riscos que o colaborador está exposto. E aí você vai desenvolver sobre eles. Então não precisa, se eu não tenho exposição à ergonomia, por exemplo, que é algo muito difícil, você não precisa colocar. Mas aqueles que estão, você tem que colocar. Feito isso, você vai dar caracterização de toda a sua empresa com relação aos riscos que foram levantados no inventário de riscos e as medidas que estão sendo adotadas. Como consequência disso, eu vou adotar programas, eu vou adotar ações para minimização ou eliminação do perigo dentro do ambiente de trabalho. E aí que vem a grande sacada do programa de gerenciamento de risco. Vai sentar com todos esses dados e vai elaborar um programa de ação para cada um destes riscos que você identificou. E aí você vai lá no inventário de riscos que você identificou que é significativo, você vai fazer o estudo e vai adotar medidas para que possa colocar isso dentro do programa de gerenciamento de risco ocupacional. Por isso que a gente chama de programa, porque ele vai descrever tudo o que acontece e depois vai ter uma ação como consequência. E essa ação é para eliminar o perigo ou minimizar os riscos. Ou, sempre que for possível, reduzir ao máximo essa exposição, assim tornando o ambiente de trabalho um pouco mais seguro e um pouco mais saudável para a organização. O programa de gerenciamento de risco, como eu falei, o próprio nome diz programa, ele não é algo que você tem que fazer e deixar na gaveta. Não se muda. Muito pelo contrário, você vai adotar as ações, você vai acompanhar isso diariamente e você vai alterar esse programa de gerenciamento de risco sempre que houver alguma mudança, sempre que alguma ação for concluída, sempre que criar novas situações. Então não é algo estático, ele é um programa muito dinâmico, porque todo dia na empresa pode acontecer algo diferente. E se acontece algo diferente, você vai adotar as medidas naquele momento que aconteceu algo diferente, mas você vai ter que avaliar se isso vai entrar no seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso é muito importante. Avaliação constante do programa. Acompanhamento constante do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Com isso concluído, finalizei o meu programa. Como eu falei, você não vai colocar embaixo da cadeira, dentro da gaveta, você não vai guardar isso, você vai comunicar isso aos trabalhadores. Você vai levar isso ao conhecimento de todos. Você vai comunicar, vai dizer, as pessoas vão poder olhar, consultar, e elas tenham ciência e consciência sobre aquilo que está acontecendo dentro da organização em referência aos riscos que elas estão expostas. Outro detalhe também muito importante, que o programa de gerenciamento de risco, devido à sua complexidade, você, técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, ou membro do SESMIT, muito provavelmente não vai conseguir fazer isso sozinho. Vai ter que ter uma equipe para ajudá-lo, auxiliá-lo na elaboração desse programa de gerenciamento de riscos. Sempre aconselho você pegar uma pessoa da área, um gerente, um coordenador,
o operador de máquina, o auxiliar de produção, ou seja, quem está ali executando a atividade, realizando a atividade, uma pessoa que possa ali coordenar e que está acompanhando de uma maneira mais estratégica aquelas atividades que estão sendo realizadas, e outras pessoas que possam vir a contribuir para a melhoria. De repente, um departamento de compras, um departamento, a diretoria ou a direção, a gerência da empresa, seria muito legal, muito interessante participar dessa avaliação. Sei que eles muitas das vezes acabam não tendo tempo e a agenda é meio complicada, mas seria muito interessante que eles participassem do levantamento do inventário de riscos, quanto do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Daria um peso muito significativo para o programa e para o inventário. É a pessoa que toma a decisão pela empresa, né? Se ela toma a decisão pela empresa, ela acompanhando isso, ela vai olhar e vai entender o que a empresa age e vive todos os dias. Então, vai ser um programa muito diferenciado para a sua organização. Como eu falei, vai ser um programa de peso. Bom, isso é o que eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Dar um passo a passo para vocês terem aí uma linha para trabalhar, que eu sei que é uma coisa nova, que está sendo muito discutida e que precisa, sim, ser falada, ser entendida. São vários pontos de vista e cada um vai contribuindo um pouquinho para que se torne um programa consolidado, para que se torne um programa robusto. E aproveitando, né, já que nós estamos falando do programa, eu deixei lá no site do Diário do TST, que está aqui na descrição desse vídeo, um exemplo ou um modelo para você aplicar dentro da sua empresa. Então, tem um modelo de programa de gerenciamento de riscos ocupacionais e tem um modelo do inventário de riscos lá disponível no site do Diário do TST, que está aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada e faça o download. Preço bem acessível e você vai conseguir desenvolver bastante em cima do programa de gerenciamento de risco. Outra dica que eu quero dar para vocês é que o programa de gerenciamento de risco, ele é genérico. Mesmo o modelo que eu coloquei para vocês, e foi de propósito isso, você vai conseguir aplicar a qualquer segmento de mercado. O que você vai fazer na caracterização das atividades que são desenvolvidas, das funções que são desenvolvidas, você vai dar a característica do seu segmento de mercado. Então, por exemplo, eu estou num programa de gerenciamento de riscos de trabalhador rural. Você vai descrever as atividades com base na atividade rural. E ali você vai colocar toda a característica do trabalhador rural e as medidas que devem ser adotadas. Dá um pulinho na NR 31 e dá uma olhada, ver se tem alguma característica, algum ponto que fale que precisa de mais atenção, e aí você acrescenta esse ponto lá. Inclusive, também tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o programa de gerenciamento de riscos para o trabalhador rural. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais para mineração, para siderurgia. Então, você vai conseguir trabalhar com esse modelo, ou o PGR, ele tem que ser pensado de uma maneira genérica, e depois você vai dar a realidade da sua empresa. É isso que eu queria passar para vocês, é esse bate-papo, essa reflexão que eu queria conversar com vocês hoje, nesse vídeo de hoje. Aproveita esse conteúdo, aplica no seu dia a dia. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado, curte, compartilhe com seus amigos, companheiros, com quem você acha que precisa receber esse vídeo. E mais importante, né? Comenta aqui no vídeo o que você acha, o que você não acha, se você gostou, se você não gostou, o que você pode contribuir com esse conteúdo, porque assim conseguimos, com esses comentários, com essas discussões no bom sentido, conseguir melhorar esse conhecimento, aprimorar esse conhecimento, e assim tornar o programa de gerenciamento mais efetivo, mais assertivo dentro das organizações. Um grande abraço e não se esqueça, a gente se encontra e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço!